Como curar as feridas da sua infância? Por que certas dores nunca desaparecem? Porque mesmo depois de tantos anos, alguns recuerdos da infância ainda pesam no peito como se tivessem acontecido ontem. Há feridas que parecem se tornar parte da nossa identidade, moldando nossas escolhas, nossos medos e até a forma como nos relacionamos. Um adulto que teme o abandono pode estar, na verdade, revivendo o eco de uma infância na qual se sentiu invisível. Jung nos ensinou que aquilo que não enfrentamos em nossa mente retorna como destino. E se essa dor que você carrega dentro não fosse um castigo, mas um chamado à cura? Imagine uma criança crescendo em um lar onde o amor era condicionado. Se cometesse um erro, recebia silêncio como castigo. Se tirasse boas notas, ganhava carinho. Essa criança cresceu se esforçando para ser perfeita, porque aprendeu que o amor e a aceitação dependiam do desempenho. Agora, como adulto, sente uma ansiedade constante, tem medo de decepcionar os outros e nunca se sente suficiente. Será que realmente é assim? Ou apenas carrega um padrão inconsciente que começou há muito tempo? Carl Jung falava sobre a influência do inconsciente em nossa vida cotidiana. Grande parte do que chamamos de personalidade pode ser, na verdade, apenas um reflexo das dores que nunca foram compreendidas. A mente humana é um grande palco onde a infância nunca deixa de atuar. Nossas relações, nossas reações emocionais e até nossas escolhas profissionais são influenciadas por experiências passadas. Você já notou como algumas pessoas sempre escolhem parceiros que as fazem se sentir rejeitadas, ou como certos desafios da vida despertam um sofrimento desproporcional? Carl Jung dizia que, até nos tornarmos conscientes do que nos controla, viveremos acreditando que tomamos decisões livres, quando, na verdade, somos apenas marionetes do nosso passado. O dolor emocional não desaparece só porque o tempo passou. Ele se esconde, disfarçado em hábitos, comportamentos e crenças. Se na infância alguém aprendeu que demonstrar emoções era sinal de fraqueza, essa pessoa pode crescer sendo fria, distante e incapaz de se conectar verdadeiramente com os outros. Se uma criança foi constantemente criticada, talvez agora, na idade adulta, se critique o tempo todo, sem perceber que sua voz interna é apenas um eco das palavras que ouviu no passado. Carl Jung chamava isso de complexos, padrões emocionais que se ativam automaticamente quando algo toca uma ferida antiga. O mais curioso é que nem sempre lembramos o momento exato em que a ferida se formou. Muitas vezes só sentimos o sintoma, a ansiedade sem motivo aparente, a insegurança inexplicável, o medo de falhar. É como ter uma cicatriz interna que dói ao menor toque, mas sem entender de onde veio o corte. Jung dizia que o inconsciente nos fala por meio de sintomas, sonhos e projeções. Ou seja, tudo aquilo que mais nos irrita nos outros pode ser um reflexo de algo que ainda não aceitamos em nós mesmos. Mas então, como começar a ver essas feridas ocultas? Primeiro, é preciso abandonar a ideia de que tudo o que sentimos hoje começou na vida adulta. Olhar para trás com honestidade pode ser desconfortável, mas é libertador. Algumas perguntas podem ajudar. Que situações me fazem reagir de forma exagerada? Que padrões negativos se repetem na minha vida? Por que certas dores parecem não cicatrizar? O autoconhecimento não é apenas um exercício intelectual, é uma jornada emocional que exige coragem. Se Carl Jung estivesse aqui, provavelmente diria que o dolor não é um inimigo. Ao contrário, é um convite para explorar os recantos mais profundos da mente e trazer luz ao que antes estava na escuridão. Fugir do passado não o faz desaparecer, só faz com que ele se manifeste de formas cada vez mais sutis e destrutivas. Se hoje você sente que algo dentro de você ainda não foi resolvido, talvez seja a hora de ouvir essa dor em vez de ignorá-la. E aqui surge uma questão intrigante. Se o passado influencia tanto o que somos hoje, o que exatamente está escondido dentro de nós? O que existe além dessa dor silenciosa que carregamos sem perceber? A sombra e o ninho interior.
O que está oculto em você? A mente humana é como um grande porão onde guardamos tudo o que não queremos enfrentar. Medos, traumas, desejos reprimidos, tudo fica escondido ali, fora do nosso campo de visão. Carl Jung chamou esse espaço oculto de sombra, um lado nosso que preferimos ignorar, mas que paradoxalmente nos controla. Dentro dessa sombra também vive nosso ninho interior, aquela parte sensível, espontânea e vulnerável que fomos um dia, mas que com o passar dos anos fomos silenciando. O problema é que o que enterramos não desaparece. Ao contrário, se manifesta de formas inesperadas, em explosões de raiva, em inseguranças, em medos irracionais que parecem surgir do nada. Quem nunca sentiu um mal-estar inexplicável diante de uma crítica? Quem nunca teve uma reação exagerada a algo aparentemente pequeno? Isso não acontece por acaso. É a sombra falando. É o ninho interior pedindo atenção. Imagine alguém que cresceu em um ambiente onde expressar emoções era visto como fraqueza. Essa pessoa aprendeu a engolir o choro, a fingir que não se importava, a demonstrar força o tempo todo. Agora, na idade adulta, tem dificuldade de se conectar emocionalmente, sente um vazio inexplicável e talvez até se pergunte por que suas relações parecem tão superficiais. O que ela não percebe é que, no fundo, ainda há um ninho ferido que só queria ser ouvido e acolhido. Jung dizia que aquilo que negamos em nós mesmos acaba se tornando nosso destino. Se negamos nossa sensibilidade, terminamos nos tornando frios e distantes. Se negamos nossa necessidade de afeto, terminamos nos envolvendo com pessoas que também não sabem amar. A sombra age em silêncio, mas sua influência é profunda. Agora pense em alguém que nunca se sente bom o suficiente, mesmo depois de conquistar tudo o que sempre quis. Essa pessoa se esforça para ser perfeita, mas no fundo, algo dentro dela sempre diz: não é suficiente. Esse eco interno pode vir de uma infância onde nada do que ela fazia parecia agradar aos pais. Talvez tenha sido muito criticada ou constantemente comparada aos outros. Sem perceber, essa dor foi empurrada para a sombra e agora se manifesta como um perfeccionismo extremo ou um medo paralisante de falhar. O que não resolvemos na consciência se infiltra no inconsciente e governa nossa vida. Como disse Carl Jung, até que você torne consciente o inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Enquanto não trouxermos essas feridas à luz da consciência, seguiremos presos a elas, repetindo padrões, vivendo no piloto automático, sem entender por que certas coisas simplesmente não mudam. Mas a sombra não guarda apenas dores. Ela também esconde potenciais esquecidos. Muitas pessoas reprimem sua criatividade, seu impulso de se expressar, por medo de rejeição. Um ninho que foi desencorajado a sonhar pode crescer acreditando que a arte não dá dinheiro ou que não tem talento para isso. Mas será que realmente não tem talento ou apenas escondeu essa parte de si mesmo? Jung nos mostra que integrar a sombra não significa se livrar dela, mas tornar-se consciente do que há dentro. Quantas paixões foram sufocadas porque alguém no passado disse que isso não leva a nada? Quantos talentos foram enterrados porque a sociedade ou a família impuseram outras prioridades? Imagine a vida que você poderia ter se resgatasse as partes de si mesmo que deixou para trás. E o ninho interior, ele ainda vive dentro de cada um de nós. É aquela parte que se machuca facilmente, que quer ser vista, amada e acolhida. Muitas pessoas passam a vida tentando preencher um vazio sem perceber que, na verdade, esse vazio é a falta de conexão com esse ninho interior. Quando alguém busca desesperadamente a aprovação dos outros, talvez esteja apenas tentando receber o amor que não teve na infância. Quando alguém tem pavor de errar, talvez seja o eco das vezes em que foi punido por falhar. Carl Jung via esse ninho como um elo essencial no processo de individuação, o caminho para nos tornarmos seres completos.
Mas quantas pessoas passam a vida sem nunca olhar para dentro, sem nunca dar voz a esse lado sensível, espontâneo e vulnerável que um dia foram? A verdade é que, enquanto continuarmos ignorando esse ninho, ele seguirá gritando. E como podemos começar a ouvir esse ninho esquecido? Simples, prestando atenção às nossas reações emocionais. Cada vez que uma situação do presente gerar uma dor desproporcional, é um sinal de que uma ferida antiga está sendo tocada. Você se sentiu rejeitado por algo pequeno? Talvez seja porque seu ninho interior carrega a dor do abandono. Você se encheu de raiva por um comentário insignificante? Pode ser um vestígio de um trauma infantil. O segredo não é reprimir essas emoções, mas observá-las, compreendê-las e perguntar: de onde isso vem? Quando olhamos para dentro, começamos a recuperar partes de nós mesmos. E aqui vai um ponto fundamental. Ao reconhecer nosso ninho interior, não estamos regredindo. Estamos nos tornando completos. E já que estamos falando de olhar para dentro, deixa eu te perguntar algo. Você já sentiu que certas emoções suas não fazem sentido, como se viessem de outra época da sua vida? Me conta nos comentários, quero saber se você já notou isso em você. Reconectar-se com o ninho interior pode ser um processo poderoso. Práticas como escrever uma carta a esse ninho, visualizar um encontro com ele em meditações ou simplesmente se tratar com mais compaixão, podem fazer uma enorme diferença. Se na sua infância você não recebeu apoio, agora você pode ser essa presença acolhedora para si mesmo. Pequenos gestos, como reconhecer suas emoções sem se julgar ou se permitir sentir alegria sem culpa, ajudam a resgatar essa parte esquecida. Carl Jung dizia que não há iluminação sem enfrentar nossa própria escuridão. Isso significa que para sermos verdadeiramente livres, precisamos abraçar aquilo que sempre evitamos. E isso nos leva a uma pergunta essencial. Se nossas feridas infantis influenciam tanto nossa vida, como podemos identificá-las com mais clareza? Como saber exatamente quais dores precisam ser curados? No próximo tema, vamos mergulhar nessa reflexão, identificando suas próprias feridas. A reflexão dolorosa nem sempre é fácil. Reconhecer as feridas que carregamos pode ser um desafio. Algumas são evidentes, como lembranças de abandono, humilhação ou rejeição. Outras, porém, estão tão bem disfarçadas que acabam se tornando parte da nossa identidade. Crescemos acreditando que certas reações são apenas nossa forma de ser, quando na verdade são sintomas de dores não resolvidos. Carl Jung nos mostra que o inconsciente guarda tudo o que um dia nos feriu, mas em vez de simplesmente nos deixar esquecer, ele encontra maneiras de nos fazer reviver essa dor até que tenhamos coragem de encará-la de frente. E se aquilo que você chama de azar ou padrão repetitivo fosse apenas um ciclo inconsciente tentando te mostrar algo que você ainda não viu? O primeiro passo para a cura não é fugir do passado, mas enfrentá-lo. Afinal, como curar algo que nem sabemos que está ferido? Pergunte-se: que situações me fazem reagir de forma intensa, quase desproporcional? Talvez seja a crítica de um chefe que desperta um medo irracional de falhar, ou um amigo que cancela um encontro, e de repente você se sente indesejado, como se voltasse a ser aquela criança que ninguém escolhia para brincar. Esses sentimentos não surgem do nada, são pistas do que ainda não foi resolvido. Carl Jung indicava que emoções exageradas são sinais claros de que um trauma antigo está sendo ativado. O problema não é o que acontece no presente, mas o que isso desperta dentro de nós. E quando não estamos conscientes dessas feridas, acabamos acreditando que o mundo é hostil, que as pessoas são cruéis, quando, na verdade, o que dói é algo que já existia antes dessa situação ocorrer. Outro sinal de feridas não cicatrizadas são os padrões repetitivos. Você já percebeu que sempre termina em relações onde se sente rejeitado, ou que constantemente se sabota quando está prestes a alcançar algo importante?
Esses ciclos não são coincidência. São reflexos das crenças inconscientes que carregamos desde a infância. Alguém que cresceu sentindo que precisava lutar por atenção pode, sem perceber, se envolver com pessoas emocionalmente inacessíveis, como se o inconsciente quisesse recriar o passado para, dessa vez, obter um desfecho diferente. Mas será que a solução está em repetir o sofrimento ou em compreendê-lo e transformá-lo? E isso não ocorre só nas relações amorosas. Na vida profissional, por exemplo, há quem sempre termine trabalhando em empregos onde não é reconhecido. Outros têm um grande talento, mas simplesmente não conseguem dar o próximo passo porque, inconscientemente, acreditam que o sucesso não é para eles. Também há aqueles que sabotam suas próprias conquistas porque, no fundo, sentem que não as merecem. Tudo isso vem de programações mentais que começaram cedo na vida. Um ninho que cresceu ouvindo "dinheiro não é para gente como nós", pode, na idade adulta, rejeitar oportunidades financeiras sem perceber. Outro que foi ensinado a ser forte e não mostrar fraqueza pode acabar reprimindo suas emoções e explodindo de formas destrutivas. Carl Jung dizia que tudo o que negamos dentro de nós termina se manifestando no mundo externo como destino. Se você ignora uma ferida, o mundo sempre encontrará uma forma de colocá-la diante de você. Se não enfrenta o medo da rejeição, ele aparecerá em cada nova relação. O inconsciente não esquece. Ele apenas espera o momento certo para nos confrontar. Mas a boa notícia é que podemos usar essas repetições como ferramentas de autoconhecimento. Em vez de se perguntar, por que isso sempre acontece comigo? Tente mudar a pergunta. O que essa situação está tentando me ensinar sobre mim mesmo? Essa simples mudança de perspectiva pode trazer respostas que você nunca considerou antes. Muitas vezes, o que chamamos de injustiça da vida é, na verdade, um espelho refletindo algo dentro de nós. Se há um padrão de abandono, onde esse medo começou? Se há um ciclo de fracasso, de onde vem a crença de que você não pode triunfar? O processo de olhar para dentro pode ser desconfortável, mas é libertador. E como identificar suas próprias feridas com mais clareza? Escrever pode ser um ótimo exercício. Pegue um caderno e anote. Quais foram os momentos mais dolorosos da sua infância? Como você se sentiu? Que tipo de crenças sobre si mesmo nasceram a partir dessas experiências? Muitas vezes, o dolor se manifesta em frases internas como "não sou bom o suficiente", "tenho que provar meu valor o tempo todo", ou "ninguém fica ao meu lado por muito tempo". Identificar essas crenças é essencial, porque elas moldam sua vida mais do que você imagina. Você pode pensar que tem o controle, mas se uma crença inconsciente diz que você não merece ser feliz, de alguma forma, você sempre encontrará um jeito de impedir sua própria felicidade. Outro exercício poderoso é observar suas relações. Como você reage quando alguém te critica? Como se sente quando recebe carinho sem ter feito nada para merecê-lo? As relações são um espelho perfeito das nossas feridas emocionais. Se você tem dificuldade em aceitar elogios, talvez seja porque nunca aprendeu a se sentir digno. Se tem pavor de ficar sozinho, talvez seja porque, na infância, o abandono foi uma realidade. Carl Jung nos ensina que tudo o que projetamos nos outros é, na verdade, uma parte de nós mesmos que ainda não compreendemos. O mundo externo reflete o que precisa ser curado dentro de nós. E essa é a chave para começar a transformar padrões de dor em padrões de crescimento. Reconhecer essas feridas pode ser doloroso, mas é libertador, porque, no momento em que você identifica um padrão, ele deixa de ter poder sobre você. Em vez de apenas reagir, você começa a escolher. Em vez de repetir a dor, você pode transformá-la. E quando isso acontece, algo incrível surge, a possibilidade real de curar. Mas então, como curar essas feridas na prática? Como transformar o conhecimento sobre o passado em uma mudança real no presente? O processo de cura, da ferida à integração.
Curar uma ferida emocional não significa apagá-la, mas integrá-la. Não se trata de esquecer o passado, mas de aprender a olhar para ele sem que a dor tome o controle. Carl Jung dizia que aquilo que negamos dentro de nós se torna nosso destino, ou seja, tudo o que evitamos enfrentar termina voltando. O processo de cura não acontece de um dia para o outro, nem segue um caminho linear. Alguns dores desaparecem rápido, outros voltam de vez em quando, nos desafiando a olhá-los com novos olhos. Mas uma coisa é certa: ninguém cura ignorando sua própria história. O autoconhecimento pode ser doloroso, mas é o único caminho real para a liberdade emocional. O primeiro passo para a cura é parar de fugir. Muitos tentam evitar a dor se jogando em trabalho excessivo, em distrações superficiais ou em relações vazias. Outros carregam um orgulho disfarçado, dizendo a si mesmos que já superaram algo que, na verdade, ainda dói profundamente. Mas a verdade é simples: se algo ainda te afeta, é porque não foi curado. Carl Jung nos ensina que o inconsciente encontra formas de trazer à tona tudo o que precisa ser resolvido. O que nos irrita nos outros, o que nos causa medo, o que nos paralisa. Tudo isso são convites para olhar para dentro. E aqui surge a grande pergunta: como podemos transformar essa dor em aprendizado? Fugir dela só nos mantém presos ao sofrimento. Uma das ferramentas mais poderosas nesse processo é o diálogo com o ninho interior. Feche os olhos por um momento e tente visualizar o ninho que você foi. Como ele se sentia? Que tipo de carinho ou palavras de consolo ele gostaria de ter recebido? Muitas vezes, passamos a vida esperando que o mundo nos dê algo que só nós mesmos podemos oferecer. Se você cresceu sem se sentir amado, precisa aprender a se dar amor. Se foi constantemente criticado, precisa aprender a ser gentil consigo mesmo. Esse exercício pode ser feito por escrito. Escreva uma carta ao seu ninho interior, diga tudo o que ele precisava ouvir. Esse simples gesto pode ser incrivelmente poderoso. Você pode se surpreender ao descobrir que muitas vezes a voz dura que ecoa na sua mente não é sua, mas a voz de um pai crítico, de um professor exigente ou de um ambiente onde você não podia ser quem realmente era. Outra técnica transformadora é a escrita terapêutica. Pegue um papel e escreva sobre os momentos da sua infância que ainda causam dor. Não se preocupe com estrutura ou gramática, apenas escreva. Depois, ao reler, tente notar quais emoções surgem. Pergunte-se: que crença se formou a partir dessa experiência? Como ela ainda influencia minha vida hoje? Muitas vezes, o dolor se manifesta em frases internas como: não sou bom o suficiente. Tenho que provar meu valor o tempo todo. Ou ninguém fica ao meu lado por muito tempo. Identificar essas crenças é essencial, porque elas moldam sua vida muito mais do que você imagina. Você pode pensar que tem o controle, mas se uma crença inconsciente diz que você não merece ser feliz, de alguma forma, você sempre encontrará um jeito de sabotar sua própria felicidade. A meditação também pode ser uma ferramenta poderosa para integrar partes de nós que foram esquecidas. Carl Jung falava da importância do silêncio e da introspecção para acessar o inconsciente. Em um mundo cheio de distrações, sentar-se em silêncio consigo mesmo pode ser um desafio, mas também é uma das formas mais profundas de cura. Existem meditações guiadas específicas para o reencontro com o ninho interior, onde visualizamos um encontro com essa parte de nós e oferecemos o que ela nunca teve. Pode parecer simples, mas os efeitos são profundos. O cérebro não diferencia completamente a realidade da imaginação, e ao criar um espaço de acolhimento interno, estamos de fato reescrevendo nossa história emocional. E aqui entra um ponto importante. A cura exige prática. Não basta compreender racionalmente suas feridas, é preciso agir de forma diferente. Se você percebe que tem medo da rejeição, comece a se expor mais. Se sente que sempre precisa provar seu valor, pratique aceitar elogios sem se justificar. A cura acontece nos pequenos momentos do dia a dia,
nas escolhas conscientes de não repetir velhos padrões. Carl Jung dizia que a individuação, o processo de nos tornarmos seres completos, envolve integrar tudo o que negamos dentro de nós. Isso significa que, cada vez que escolhemos enfrentar uma dor, estamos um passo mais perto de nos tornarmos quem realmente somos. Agora me diga, você já tentou algum desses métodos para lidar com as dores do seu passado? Se sim, como foi sua experiência? Se não, qual deles você sente que poderia te ajudar mais? Me conta nos comentários, quero saber sua opinião. E por último, lembre-se, o caminho da cura não tem um destino final. Sempre haverá algo para integrar, algo para compreender. Mas em vez de ver isso como um fardo, podemos enxergar como uma oportunidade de crescimento contínuo. O passado sempre estará aí, mas cabe a nós decidir se continuaremos vivendo presos a ele ou se o transformaremos em aprendizado. E isso nos leva a uma última reflexão. O que acontece quando realmente integramos nossas sombras e nos tornamos donos da nossa própria história? Chegar até aqui não foi fácil. Mergulhar nas próprias feridas, enfrentar verdades desconfortáveis e reconhecer padrões que nos aprisionam exige coragem. Mas a boa notícia é que você já deu o primeiro passo, e esse é o mais difícil. Carl Jung nos ensina que o processo de individuação, ou seja, o caminho para nos tornarmos quem realmente somos, passa pela integração daquilo que antes evitávamos. Você já percebeu como a maioria das pessoas passa a vida fugindo de si mesma, se distraindo, culpando os outros, repetindo os mesmos erros uma e outra vez? Mas você não. Você escolheu olhar para dentro, e essa escolha muda tudo. O dolor do passado sempre pode ser transformado em aprendizado. O que antes parecia um fardo pode se tornar um presente, uma guia para se compreender melhor e construir um futuro diferente. Mas para isso, é preciso compromisso. Não basta tomar consciência das suas feridas e depois voltar a agir como sempre fez. O que você vai fazer a partir de agora? Como vai aplicar esse conhecimento na sua vida? Carl Jung dizia que saber algo intelectualmente não é o mesmo que experimentá-lo. Você pode compreender todas as suas feridas, mas se continuar reagindo a elas da mesma forma, nada mudará. Por isso, transforme esse conhecimento em ação. Hoje, faça algo diferente. Observe suas reações, seja consciente das suas emoções. Preste atenção aos momentos em que uma ferida antiga tenta tomar o controle. Quando sentir medo, insegurança ou raiva, pare por um instante e pergunte: isso realmente vem do presente ou é uma memória do passado se manifestando agora? Esse simples ato de observar, em vez de reagir no automático, pode transformar sua vida. Você não precisa mais ser prisioneiro de uma dor antiga. Pode escolher. E ao escolher, você começa a se libertar. E a maior libertação vem quando você aprende a se acolher. Você já percebeu que passou anos buscando validação externa, tentando ser aceito, amado, reconhecido? Mas o que aconteceria se, em vez de esperar que o mundo preencha esse vazio, você começasse a se dar tudo o que sempre precisou? Carl Jung nos lembra que a verdadeira cura não vem de fora, mas de dentro. O amor que você sempre buscou já está dentro de você. Só estava coberto pelo medo e pelas histórias que te contaram sobre quem você deveria ser. Mas agora, você pode reescrever essa história. E quero te deixar com uma pergunta. Se você deixasse de lado todas as suas feridas e inseguranças, quem você seria? Como seria sua vida se não carregasse mais esse peso? Feche os olhos e imagine-se vivendo sem essas correntes. Você consegue sentir a leveza, a liberdade? Pois bem, essa versão de você já existe, sempre existiu. Ela só está esperando que você tenha coragem de encontrá-la. As feridas da infância muitas vezes moldam a forma como nos relacionamos com o mundo e com as pessoas ao nosso redor. Mas depois de compreender essas marcas do passado, surge uma pergunta essencial: como seguir em frente sem carregar esse peso emocional?
Desapegar-se de alguém pode parecer difícil, mas é um passo fundamental para seu crescimento e liberdade emocional. E a boa notícia é que há um caminho para isso. Na tela final, deixei um vídeo onde vamos falar sobre como se desapegar emocionalmente de alguém com base nos ensinamentos de Carl Jung. Não perca essa oportunidade de continuar sua jornada de autoconhecimento. Poucas pessoas estão descobrindo o que você ainda não sabe. Há portas que só podem ser abertas com as chaves certas. Você se atreve a buscá-las? Inscreva-se no canal e encontre seu verdadeiro caminho.